Eu sou o Joke, e hoje a gente vai entender o conceito Lives. O que a gente aprende ou aprendeu com os games, logo depois da vinheta. Para começo de conversa, a gente vai primeiro para esse conceito, que é L-I-F-E-S, tá? Que eu batizei de Lives. O que é Lives? São os conceitos que a gente aprende com games, com videogame, computador, Super Nintendo, PlayStation, games no geral. Qual é o primeiro conceito? Vamos começar pelo início. O F. Foco. Hoje em dia tem muitas pessoas, eu incluso, que tem TDAH, cuja o foco e a atenção às vezes são levemente comprometidas. O que a gente pode afirmar é que o videogame ajuda a desenvolver o foco. Ele faz instintivamente que a gente tenha mais atenção, mais foco e mais disciplina. Quantas vezes as pessoas às vezes não se organizam para fazer uma raid ou para pegar um evento específico em um jogo, ou mesmo quando 2016, quando saiu o Pokémon GO e todo mundo ia pra rua capturar Pokémon. Então, o primeiro ponto é o foco. Depois, a gente vai pro I. No meu caso, e talvez para muitos de vocês assistindo, seja o inglês. Sim, eu aprendi inglês por causa de games. Nos anos 90, sim, por isso que o canal é Nerd Ancião, eu jogava Zelda, A Link to the Past, do Super Nintendo. E tinha toda a série de coisas que a gente tinha que conseguir. Itens para liberar outros itens para progredir no jogo. E eu não falava inglês, e eu pedi para os meus pais um dicionário Michaels, era um dicionáriozinho pequeno, e eu ia traduzindo manualmente, pegando cada palavra, buscando no inglês, no dicionário, e montando no caderno. Depois disso, eu fui para jogos online, comecei a ter que interagir e falar com pessoas usando o inglês. E hoje eu tenho influência, que foi iniciada e depois muito aprimorada pelos videogames. E de economia. Sim, eu jogava Mu Global. E eu aprendi jogando Mu, jogando Ultima, jogando WoW. Eu aprendi economia. Eu ia pro market, ficava olhando os preços de itens e eu aprendi o conceito básico: compra na baixa, vende na alta. Ou seja, eu comprava itens que valiam X, só que estavam com 20% a menos no valor, e eu comprava e vendia pelo valor real, ou às vezes botando até 10% em cima. Quem jogou Mu nessa época aí de 2000, 2001, vai lembrar que era a moeda de troca, era Bless. Tudo jogava em cima. Vamos agora então pro próximo, que é bem simples, que é o S, que é socialização. Bom, às vezes na escola a gente aprende a socializar, a perder a timidez, ou às vezes a escola até piora isso.
Mas uma coisa que é inegável é que jogando Warcraft, jogando Overwatch, jogando LoL, qualquer jogo assim, a gente acaba entrando para chats de voz. A gente precisa conversar, precisa se comunicar. E sim, então a gente acaba ficando mais sociável através dos jogos que nos incentivam isso. Jogos que sempre tem o conceito de party ou clã, guilda, etc. faz às vezes tu ter uma comunidade. E isso acaba ajudando muito, mesmo que a gente às vezes não perceba. Uma coisa que está bem simples ali. E por fim, a gente vai para a letra L, que não estava em ordem, né, mas que é lógica. A gente, quando tá, principalmente, quem jogou, por exemplo, o exemplo que eu dei, Zelda Link to the Past, sabe que ele tem muito puzzle, que tem muita coisa pra gente descobrir. Eu lembro até do PlayStation 1. No Play 1 a gente tinha o primeiro Resident Evil. Tinha o puzzle de botar as estátuas. 4 estátuas, era bem simples. Mas a gente volta e meia, tá jogando um jogo e a gente encontra um puzzle. E até uma coisa que, por exemplo, os estilos, os Souls-likes, são muito mais focados já em combate, mas mesmo assim tem build. Quando a gente tem construção de personagem, a gente tem que pensar os melhores pontos, o que é mais Diablo, por exemplo, seja o 2, o 3, o 4. A gente tem que pensar onde bota os pontos, qual a árvore de skills, qual habilidade a gente pega, qual a estrutura do personagem. Então, a gente pode pegar esses conceitos como lives, que seria vidas em inglês, e aplicar e chegar nessa conclusão. Videogame influencia nossa vida, influenciam vidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Incentive seu filho a jogar. Jogar como hobby é saudável, é comprovado. Existem muitos estudos que tudo isso que eu falei pode ser aguçado e ser um ampliador desses tópicos. E o videogame pode ser um ampliador desses conceitos, dessas questões como socialização, inglês, lógica, economia, enfim. Esse foi mais um vídeo do Nerd Ancião. E lembrando o sábio Bilu, busquem conhecimento.